Então, olha só pessoal, deixa eu mostrar para vocês como eram os vasos aonde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto aqui em Qumran, tá? Daqui a pouco eu quero convidar o professor Clério para falar um pouquinho sobre ele também, mas olha só como é que era, tá? Vocês vão ouvir daqui a pouquinho a história, né? Foi justamente um vaso semelhante a esse que foi quebrado com uma pedrada, e isso fez com que fossem descobertos essa preciosidade maravilhosa que são os pergaminhos de Qumran. Então, é muito legal, eu vou mostrar mais alguns para vocês. Deem uma olhada só, pessoal. Aqui nós temos uma réplica dos pergaminhos que foram encontrados aqui em Qumran. E aqui nós vamos ter alguns dos jarros aonde eles eram armazenados. Olha só a preciosidade, irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Olha só, hoje nós chegamos aqui em Qumran, onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto, onde também viveram os essênios. Eu estou aqui com o Clério da Sion Tour, né? A agência com a qual a gente está fazendo essa maravilhosa peregrinação, vamos dizer assim, né? E eu queria conversar um pouquinho, Clério, e eu queria que você contasse para nós, falasse um pouquinho para nós aqui sobre esse local, sobre Qumran, sobre os pergaminhos do Mar Morto. O que a gente pode aprender sobre isso? O que aconteceu nesse lugar? Shalom, Thiago. Shalom a todos os irmãos que seguem o canal Graça e Conhecimento. Vou dizer que é uma alegria estar contigo aqui, Thiago. Antes do Thiago viajar conosco, eu já era seguidor do canal também, então isso é muito bom estarmos juntos aqui. Olha, é um lugar muito especial aqui para nós cristãos, aliás, para Israel também, né? Desde que Israel se tornou nação em 1948, esse local aqui veio trazer comprovação que essa terra pertence a Israel. Por quê? Porque se encontrou aqui as cópias mais antigas da Bíblia Sagrada, que datam de 100 a.C. a 100 depois de Cristo, mais ou menos. Ou seja, as cópias mais antigas que nós tínhamos das Escrituras eram ali por volta do ano 1000 depois de Cristo, 900, 1000. Então, ou seja, voltamos 1000 anos mais para trás, né? 1000 anos na cronologia, ou seja, os manuscritos da época que o povo de Israel estava vivendo aqui. Então, além das cópias que encontraram aqui da Bíblia, também se encontraram outros dois grupos de manuscritos, que são os manuscritos da comunidade que vivia aqui, os essênios, aí estamos em Qumran, e também livros apócrifos, outros livros apócrifos. Se eu não me engano, acho que o único livro canônico que a gente tem que não foi encontrado foi o livro de Esther, é isso, né? Exato, bem lembrado, Thiago. O livro de Esther é o único dos livros canônicos que não foi encontrado aqui cópias. E até tem um fato interessante, porque no Novo Testamento, os livros mais citados do Antigo Testamento, porque nós dividimos dentro da tradição judaica o Tanakh, que é chamado o Antigo Testamento,
em Torá, Neviim, Ketuvim em hebraico, ou seja, lei, profetas e escritos. Assim como Jesus testemunhou mesmo que tinha que se cumprir sobre ele tudo que estava escrito nesses 3 grupos de escritos sagrados. Desses 3 grupos da Torá, nós temos Deuteronômio. Deuteronômio é o livro que mais se encontraram cópias aqui. Justamente o livro da Torá, da lei, mais citado no Novo Testamento. Dos profetas, profeta Ishaiah, Isaías, o que mais tinha cópias aqui, inclusive o rolo mais completo está lá no Museu de Israel, a gente vai nessa viagem também, né? Está lá o rolo do profeta Ishaiah, que era tinha mais cópias. Justamente Isaías é o profeta messiânico que mais falou sobre Jesus, o mais citado também no Novo Testamento. E dos escritos, que é a última das 3 partes, o livro de Salmos. Salmos que mais encontraram aqui escritos, também justamente o mais citado no Novo Testamento. Então isso tem uma importância muito, muito, muito grande para nós e também para Israel, porque mostra que aqui vivia o povo de Israel naquela época, e nos livros da comunidade também se fala, além dos costumes de como eles viviam aqui, um pouco da história conturbada do primeiro século da época de Jesus. Eu até ia te fazer uma pergunta sobre isso, porque eu acredito que é um fato histórico muito relevante, na verdade, e até influenciou muitas coisas da época, né? É certo a gente entender que essa migração do povo que saiu, porque pelo que eu entendo, me parece que nessa migração dos essênios havia sacerdotes, pessoas que eram influentes ou que participavam do templo, mas que escolheram sair do templo e vir para o deserto em lugares retirados por causa da corrupção que havia no templo, né? Se eu não me engano, até o sacerdócio podia ser comprado nessa época, né? Pode comentar alguma coisa sobre isso? Sim. Então a pergunta, Thiago, muito, muito boa a tua pergunta, nos traz uma reflexão. Quem eram os essênios? Né? Quem eram essas pessoas? Como o Thiago disse, saíram de Jerusalém. Então eles eram dos sacerdotes, eles eram um grupo sacerdotal. Eles estavam no templo em Jerusalém. Só que nesse período do primeiro século havia muita corrupção, e nós vemos isso no Novo Testamento também. Nós vemos ali quando Jesus foi morto, que estava sepultado, eles foram lá e os próprios sacerdotes, próprios líderes lá, foram e tentaram subornar os soldados para mentir sobre a questão do corpo de Jesus. E eles até dizem assim, olha, se qualquer coisa nós falamos assim, se chegar isso a Pilatos, nós o persuadiremos. Veja só o nível de corrupção religioso versus político. Na crucificação foi assim também, né? Na crucificação da mesma maneira. Falso testemunho. Os falsos testemunhos. Então, assim, terrível a situação de Jerusalém naqueles dias. E esse grupo de sacerdotes, eles decidiram ter uma vida monástica, né? Como na era cristã inicial, a gente vê os monges que vão para os desertos. Eles foram os primeiros que fizeram esse tipo de vida. Vamos sair dessa cidade, vamos descer para o deserto. E aqui eles formaram esse lugar que é conhecido como Qumran. Aqui é o local que eles vieram viver, e eram basicamente homens, sacerdotes. Viviam juntos, eles tinham regras muito bem definidas de como era a forma de vida nesse lugar. E uma das coisas que eles mais faziam aqui era escrever as escrituras. Eles eram escribas, então eles escreviam nos pergaminhos, e eles também faziam muita purificação em águas. Então aqui nós vamos encontrar muitos tanques batismais que são conhecidos em hebraico como os mikve. Mikvaot no hebraico. Mikve é o tanque onde se faz a tevilá, que a gente conhece como batismo, né? A imersão. E o que é um mikve? Literalmente uma purificação em águas. Então eles desciam num tanque em águas correntes, tinha uma série de regras e requisitos. Que é inclusive daí que vem o termo águas vivas, né? Aí que vem o termo águas vivas, Maim Raim, em hebraico, águas vivas, porque águas correntes, água de um rio. Por exemplo, um rio é um mikve, que eles falam correto, kasher de acordo com a Torá. Então os rios que correm aqui na montanha, logo na nossa frente aqui, temos as montanhas do deserto da Judéia, que chove e desce rios. Eles coletavam essas águas, guardavam nos tanques para eles fazer os mikve, as purificações, que eram feitas 2 vezes ao dia, muitas vezes, porque isso purificava. E é importante que a água purifica. Depois, dentro desse contexto, nós vamos ver a história de João Batista. É isso aí. Aqui. Eu vou te convidar para a gente ir ali daquele lado. Vamos dar uma olhada nos mikves, enquanto a gente vai conversar um pouco sobre isso.
Então, lá atrás de nós, daqui a pouco a gente vai lá dar uma olhada também, nós temos alguns mikves, né? Exato. Que eram lugares de purificação. Exato. Certo? Eu vou te fazer duas perguntas sobre isso, Clério. A primeira delas é, entende-se que nessa época criou-se uma expectativa muito grande sobre a vinda do Messias. E esses essênios que vêm para cá, eles sentem uma certa necessidade, uma certa urgência por purificação. Né? Eu vou te fazer uma pergunta porque eu estou desenvolvendo a pergunta, não é uma afirmação, né? Sim. E também me parece que isso gerou teve uma certa influência sobre a pregação de João Batista ou sobre até a possibilidade dele ter passado por aqui ou ser influenciado por eles. Poderia falar um pouquinho sobre essas duas coisas para nós? Sim. Então, Tiago, aqui, essa comunidade, ele se auto-intitulava de Bnei Or, Filhos da Luz, em hebraico. E eles também se chamavam Beyachad. Yachad, em hebraico, é juntos. Juntos, Beyachad, estamos juntos, como a gente diz, né? Estamos juntos, Beyachad. É o nome da comunidade, mas eles aguardavam ansiosamente para aqueles dias a vinda do Mashiach, a vinda do Messias. Eles entendiam que aquele tempo era o tempo da vinda do Messias, por isso eles eram chamados filhos da luz, porque lá em Jerusalém os corruptos eram os filhos das trevas. Então eles estavam nesse lugar aguardando a manifestação e para isso eles precisavam estar em santidade, em purificação, estavam em comunidade, se preparando para a vinda do Mashiach. Então foi um período que se pregava muito contra a corrupção em Jerusalém e consequentemente a imersão nos mikveh se tornou muito importante porque era uma forma de santificação, uma forma de se purificar da corrupção que acontecia lá no templo de Jerusalém. Então essa mensagem ela se tornou muito forte, né, nessa região aqui, porque João Batista vai chegar batizando exatamente aqui. Atrás de nós, já vamos mostrar depois para vocês, estão os tanques chamados mikveh, né? Mikveh, ou no plural mikvaot. Eles estão ali, temos também cisternas, aqui também tem a parte do refeitório, eles almoçavam, fica por aqui. Mas o que mais tem aqui são os mikvehs, a gente vai mostrar para vocês. E aqui pertinho tem o Rio Jordão, que deságua no Mar Morto. Aqui à minha direita nós temos o Mar Morto, dá para mostrar ali, Thiago. Tá. Lá atrás, né? Isso, lá nós temos o Mar Morto, está no noroeste do Mar Morto, lá do ocidental, norte. Então aqui está o finzinho do Mar Morto, desde 75 quilômetros para trás até aqui. Termina o norte do Mar Morto e o Rio Jordão deságua aqui. João Batista, ele batizava aqui bem pertinho, em Englaim, diz as escrituras. Tem um local hoje reconhecido aqui, próximo como local, nós não vamos nessa viagem agora ali, mas um local que se diz que era o local onde João Batista batizava. Então, há uma tradição que diz que João Batista passou aqui em Qumran. Se ele passou ou não há uma evidência 100%, mas há menção nos escritos da comunidade que um tal João passou por aqui. Quando souberam que ele foi decapitado por João Batista, e é importante que ele foi decapitado aqui do outro lado do Mar Morto, em Maqueronte, onde tem uma fortaleza do Herodes, o Herodes filho do Grande, numa outra viagem pela Jordânia, quem sabe para frente vamos passar lá. E ele ali foi decapitado. Quando souberam, alguém da comunidade aqui comentou internamente e foi pedido para que se calasse e não se falasse mais disso. Será que esse João, esse Yohanan, era o que passou por aqui ou não? Fica a pergunta, não há uma confirmação 100%, mas o que há indícios é que os batismos, as imersões que se faziam muito aqui, também João vem com a mesma forma de mensagem, só que sozinho. Aqui era uma comunidade e João separado. Se ele passou ou não por aqui, se ele passou, ele mudou a forma de se vestir, a forma de se portar, a mensagem dele, porque aqui se vestiam todos de branco. Já João Batista a gente sabe que era vestido de pele de animais e comia mel silvestre, que é a mel de tâmaras. Se o Tiago puder mostrar depois um pé de tâmara, que tem muito aqui, é uma frutinha doce que tem até hoje, produz muito aqui no deserto e é um alimento muito bom, com muita proteína. A gente pode até comprar tâmaras hoje aqui, comer o mel de tâmaras, que é conhecido na Bíblia como mel silvestre, né, que vem das plantas. E ele se alimentava aqui nessa região, vivia no deserto, e ele trouxe a mensagem. E as pessoas vinham de Jerusalém ouvir a mensagem dele, que era o batismo de
techuvá em hebraico. O que é techuvá? Nós traduzimos na nossa Bíblia em português como arrependimento. Mas arrependimento vem da palavra hebraica techuvá, ou em grego metanoia, mudança de mente. Mas no hebraico é mudança de rumo, de rota. Estão caminhando, aquele que rouba não rouba mais. Aquele que dividia a sua túnica com o outro. Essa era a mensagem de João Batista. Ou seja, arrepender, mudança física das ações. Era isso que João pregava. E ele dizia assim, eu batizo com água, mas virá um após mim. Porque ele também esperava, assim como os essênios esperavam a vinda do Mashiach, de Jesus, do Messias, ele vai também pregar a mesma mensagem da vinda do Messias, e o Messias vai vir, ele vai ver pessoalmente o Messias, e quando ele vê, ele diz que ele não é digno de desatar as sandálias dos pés de Yeshua, de Jesus de Nazaré. Jesus vindo lá do norte de Nazaré, vem até João, se sujeita também, mesmo ele não tendo pecados, mas ele disse, para que se cumpra toda a justiça, ele desceu também, se sujeitou ao batismo de João. Mais tarde nós vamos ver que Jesus também trouxe o batismo com fogo, né? O batismo do Espírito. E é tão interessante isso, porque as águas, se nós formos ver em Gênesis capítulo 1, as águas não foram criadas, as águas já existiam. E o Espírito, o Ruach HaKodesh, lá em Gênesis 1 e 3, ele pairava sobre a face das águas. E a gente vê que depois de Yeshua, Jesus, lá no Mar da Galileia, ele caminha sobre as águas, falando que ele vem trazer a renovação do Espírito, não só das águas, mas das águas para o Espírito. E o batismo fala de nova identidade, ou seja, passagem pelas águas purifica e nasce uma nova identidade, uma nova pessoa. E ele vai falar até lá para Nicodemos, lá em João, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então essa é a mensagem dessa região, desse lugar de João Batista. Perfeito. Olha só que aula maravilhosa, né? Uma última pergunta, pode ser bem resumida, né? A gente já está encerrando, mas uma última pergunta, Clério. É correto a gente pensar, né? Pelo menos eu tenho ouvido falar sobre isso, que os essênios, que eles vinham nessa de esperar o Messias, né? Lógico, eles tinham, pelo que a gente sabe, um pensamento mais de um Messias político, quem sabe um general de guerra que ia, né, executar os seus inimigos, né? Mas é correto pensar que esses essênios são também aqueles que depois vão se converter a Cristo, porque aqui eles tinham uma mentalidade do tipo desapegada, né? E você vê em Atos 1 também toda essa mentalidade do tipo vende tudo e vamos para frente, vamos... Até pela questão dos escritos que você citou também, né? De que o Novo Testamento tem muita influência dos livros que mais foram encontrados aqui. Poderia comentar ali com breves palavras essa questão? Sim, Thiago. Hoje os estudiosos, eles pensam muito que isso pode ser que a maioria, talvez muitos dos essênios se tornaram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, do movimento de Jesus, porque eles reconheceram, eles estavam aguardando eles o Messias, aguardavam, mesmo de uma forma errada, às vezes como libertador de Roma, mas eles vão reconhecer. Por quê? Porque os costumes dos primeiros discípulos de Jesus eram muito parecidos com os essênios, porque os essênios eram uma comunidade como o comunismo, né? Eles tinham tudo em comum, dividiam as coisas uns com os outros. Por exemplo, aqui era uma sede, em Qumran era uma sede dos essênios, mas tinha essênios vivendo em Jerusalém, que tinha a mesma ideologia, viviam na Galileia, até Damasco, diz os escritos que tinha essênios vivendo. E os essênios tinham assim, se você é um essênio, Thiago, vamos colocar, eu moro lá no Rio Grande do Sul, em Panambi, vou te visitar lá em Bento Gonçalves, e eu não vou levar roupa junto, eu não vou levar mantimento, porque eu vou na tua casa, você também vai dividir comigo o que você tem. Assim eram os primeiros discípulos de Jesus. Eles não levavam nada junto, né? Jesus diz, não leve nada consigo, porque eles chegavam lá e as pessoas davam, dividiam o que tinham. Lá em Atos dos Apóstolos, fez exatamente isso. As pessoas vendiam suas propriedades e derramavam aos pés dos apóstolos. Então, há uma grande probabilidade, sim, dos primeiros seguidores de Jesus, judeus, todos judeus, serem dos essênios, que vêm do movimento dos essênios. Talvez esses que esperavam o libertador romano, que são conhecidos mais como zelotes, Tiago. Nessa viagem nós não fomos em Massada, nós passamos, mas aqui ao sul, a uns 70 quilômetros ao sul, nós temos Massada, que significa a fortaleza. E a última resistência judaica contra Roma foi em Massada. Os zelotes, eles estavam lá, em torno de 900 judeus, no topo da montanha, e a gente conhece a história que eles
em vez de eles se entregarem aos inimigos, aos romanos, eles preferiram um matar o outro, e talvez o último se suicidou, para quando os romanos chegaram no topo da montanha, eles estavam todos mortos. É preferível a morte do que se entregar ao inimigo. E esse era o movimento que Jesus combatia, né? Jesus, não, dá outra face para o teu inimigo. Então, os essênios é muito provável que muitos tenham seguido o movimento de Jesus, se tornar discípulos, e sim, aqueles mais nacionalistas, esses sim são os zelotes, que são esses últimos que ficaram ali em Massada, que foi no ano 73 depois de Cristo. Mas deixaram para nós aqui, os essênios, também essa herança que é a escrita dos escritos sagrados que ficaram enterrados aqui nas cavernas por quase 2000 anos. Então tá bom. Gente, assim ó, sou muito grato, muito obrigado, Clério, por essa maravilhosa aula. Tá? Eu já conhecia bastante, mas eu gosto muito de conversar sobre isso, né? Porque a gente aprende muita coisa, né? E assim ó, eu quero convidar vocês para conhecer também o canal do Clério, tá? Como é que é o nome do canal, Clério? Viagem na Bíblia. É isso aí, irmãos. Quando a gente viaja para Israel, a gente viaja pelas páginas da Palavra de Deus. Então, se você quiser viajar, vai ter aqui no nosso comentário fixo, na descrição, os dados da empresa do Clério, né? Olha aqui, ó, a Sion Tour, né? E também eu quero convidar você para conhecer o canal do irmão, porque é um canal maravilhoso, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.